Oi, pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês alguns exercícios da apostila. Então, aqui na página 11, a gente começa a ver sobre os sistemas de projeção, né, os métodos de representação. Entrando, então, na geometria descritiva, a gente vai falar principalmente sobre a dupla projeção ortogonal, né, nesse assunto da apostila, tá? Então, na página 12, vocês têm as operações fundamentais do desenho projetivo, com o conceito de projetar um ponto projetar A desde O, né? Então, aqui temos uma reta projetante. Aqui nós temos a projeção de um objeto desde esse ponto O, então temos um observador e as retas projetantes também passando pelo observador. Aqui a gente tem o conceito de cortar uma reta pela outra quando elas são coplanares, ou cortar uma reta com um plano alfa, né? Nesse caso aqui, nós temos o corte de dois planos. Nesse caso, nós temos o corte de um sólido por um plano, que a gente vai ver bastante na nossa disciplina. Então, todos esses cortes são chamados de traços, quando um elemento corta o outro. Nós vimos também esse conceito de projeção cônica ou central, onde a partir de um observador, nós temos essa reta projetante passando pelo observador, passando pelo ponto no espaço e sendo projetado nesse plano pilinha, nesse caso aqui, representado por A', né? Aqui nós temos o conceito de projeção cilíndrica, onde o observador está no infinito. Nós temos, então, uma direção das projetantes. Ela pode ser tanto oblíqua quanto ortogonal. A oblíqua vai ter aqui uma certa inclinação em relação à pilinha. A ortogonal vai formar 90 graus em relação ao pilinha, né? Para que vocês preencham também na apostila de vocês, nessas observações aqui, a projeção cilíndrica, então, desse ponto A, no plano pilinha a partir do O infinito, é o traço A', que é esse ponto aqui, tá? Produzido sobre o plano pilinha, pela reta projetante do ponto A, que é essa daqui. Observações. Dado A, tem-se que A' é único, porém, dado somente o A', tem-se que o ponto A pertence a essa reta projetante. Então, se eu tiver esse ponto e o plano, eu sei que o A' tá aqui. Mas se eu tiver só o A', eu não tenho como saber exatamente onde esse ponto A se encontra. Eu só posso dizer que esse ponto A pertence a essa reta projetante A aqui, ok? Ela está em algum ponto dessa reta. É chamada de projeção cilíndrica, pois as projetantes descrevem uma superfície cilíndrica, então elas estão sempre paralelas uma à outra, acabam formando aqui um cilindro, né? Por isso que ela é chamada, então, de projeção cilíndrica. Os pontos do plano de projeção coincidem com suas projeções, tá? Então, os pontos desse plano ali, elas estão coincidentes com as projeções, certo? Nós temos aqui, então, quando a direção das projetantes é perpendicular à pilinha, né, que nós temos uma projeção cilíndrica ortogonal, e quando ela é oblíqua, ou seja, forma um ângulo, nós temos a projeção cilíndrica oblíqua, que é essa daqui, representada aqui no cantinho da apostila. Então, nós temos as propriedades das projeções cilíndricas. Na primeira, eu tenho que se R é uma reta, R' é uma reta também, quando esse R não é paralelo à direção das projetantes. E R' é um ponto, nesse caso aqui, quando esse R é paralelo à direção dos projetantes, certo? Já na segunda propriedade, se duas retas R e S são paralelas, então as suas projeções cilíndricas ou são paralelas, ou são coincidentes, ou são pontuais. Nesse caso aqui, R e S são paralelos entre si, mas elas não são paralelas à direção das projetantes, né? Então, nesse caso, eles aparecem aqui como paralelos em projeção. Nesse caso, R e S pertencem ao mesmo plano projetante, então eles estão no mesmo plano aqui, coincidindo uma por cima da outra, por isso que em projeção elas ficam R e S exatamente no mesmo local, coincidentes, então, no mesmo lugar. E nesse caso aqui, R e S são paralelas à direção das projetantes, então elas viram dois pontos no plano projetante, no plano pilinha.
Então, a recíproca não é verdadeira, ou seja, se eu tiver aqui, se eu tô falando aqui que eu tenho R e S paralelos no espaço, eu tô falando que, e elas são paralelas à direção das projetantes, eu tenho que as projeções delas são pontuais. Mas se eu recebo só as projeções pontuais, é a recíproca, né? Então, a recíproca dessa propriedade diz que ela não é verdadeira. Então, se eu tenho T' paralelo a S' em projeção, não significa que elas sejam paralelas no espaço, tá? A recíproca é sempre o caminho de volta. Aqui eu tenho R e S no espaço, e aí eu tô falando que a projeção vai ser paralela obrigatoriamente. Mas o caso contrário, se eu tenho só projeção, eu não posso dizer que elas estão paralelas no espaço, porque elas podem ser concorrentes aqui, como o T e a reta T e a reta R são nesse caso aqui, tá? Bom, terceira propriedade, e a mais utilizada em algumas das nossas construções, é a seguinte: se dois segmentos são paralelos ou são colineares, então a razão entre eles no espaço conserva-se na projeção cilíndrica, desde que a direção dos segmentos não seja paralela à direção das projetantes. Então, nesse caso aqui, eu tenho AB paralelo a CD. Então, ele tá paralelo no espaço aqui, AB a CD, tá? Então, se eu tenho essa condição onde eles são paralelos no espaço, ou são colineares, né, que é o segundo exemplo. Então, aqui eu tenho um segmento AB separado do segmento AC, que eles são paralelos. Então, ou quando eu tenho eles paralelos no espaço, ou quando eu tenho eles na mesma reta, ou seja, colineares, e eles não são paralelos, AD, né, que são as direções das projetantes, então eu tenho aqui essa relação, AB em relação a CD é igual a linha B' em relação a C' D', tá? Então, essa relação direta aqui acontece, ok? Então, nesse caso, a mesma coisa, AB sobre CD é igual a linha B' sobre C' D'. Conserva a mesma propriedade aqui deles serem proporcionais, tá? Consequência, se M é o ponto médio de AB, então M' é o ponto médio de A' B'. Então, se eu encontro o ponto médio aqui entre AB no espaço, eu consigo encontrar aqui o ponto M' também na metade desse segmento, tá? Essa informação ela é bem importante para algumas das nossas resoluções de exercícios. A recíproca não é verdadeira, ou seja, se eu tiver, então, esse segmento, essa proporção aqui de AB sobre CD igual a B' sobre C' D', não implica ao contrário, que AB seja paralelo a CD ou colineares, né? Então, o caminho inverso, se eu tenho só essa informação aqui de AB, B', C' D', colineares ou paralelos, nesse caso, não significa que eles sejam paralelos no espaço ou colineares, como a terceira propriedade indica. Então, a recíproca não é verdadeira, o caminho inverso não é verdadeiro. A quarta propriedade diz que se uma figura está contida em um plano alfa, e esse plano alfa aqui de cima for paralelo à pilinha, então a figura que estiver contida nesse plano vai ser exatamente igual à projeção dele lá embaixo no F', tá? Então, nesse caso, nós dizemos que F', essa figura aqui da projeção, está em VG, que é a verdadeira grandeza, tá? Observação, a recíproca não é verdadeira em projeção oblíqua, porém é verdadeira em projeção ortogonal, tá? Então, se eu tenho esse caminho inverso aqui, onde eu tenho a projeção, na oblíqua isso não é verdadeiro, mas na projeção ortogonal ela é verdadeira, tá? Então, temos que olhar a direção das projetantes. Nesse caso, a direção das projetantes está inclinada, tá? Então, é uma oblíqua, ok? A quinta propriedade diz que uma figura contida no plano alfa, e esse plano alfa paralelo à direção das projetantes, então, essa figura F' aqui é um segmento em que F' está contido exatamente no traço, que é o encontro entre esse plano alfa e esse plano π', tá? Então, se eu tenho uma figura nesse plano aqui, que ele está encostado
no meu pilinha e esse plano estiver paralelo à direção das projetantes, então, é como se essa figura toda contida nesse plano escorresse numa linha só, tá? Que é o traço entre alfa e pilinha. E a recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma figura numa reta só, essa figura aqui que está expressa numa reta só, ela está obrigatoriamente num plano alfa, que é paralelo à direção das projetantes. E agora chegamos aos exercícios. Então, nós temos aqui no exercício 1 que considerar um sistema de projeção cilíndrica com somente um plano de projeção pilinha. E aí, ele pede para escrever ao lado de cada exercício as propriedades geométricas e as propriedades das projeções cilíndricas utilizadas, né? Então, nesse primeiro, nós temos que representar a projeção do ponto médio do segmento AB, dadas suas projeções A e B. Então, para esse caso, a gente vai utilizar a terceira propriedade, onde o ponto médio entre A e B no espaço é o ponto médio entre a projeção, tá? Então, nesse caso, é só a gente fazer uma mediatriz desse segmento aqui para encontrar o ponto médio do segmento AB. Bom, então, inicialmente, eu vou ligar esses dois pontos aqui, a linha B', só para vocês visualizarem melhor onde esse ponto médio está situado, tá? E aí, a gente vai fazer uma mediatriz. Para mediatriz, a gente vai abrir o nosso compasso numa distância maior do que a metade desse segmento e vai marcar uma vez para baixo, uma vez para cima a partir de B, uma vez para baixo, uma vez para cima a partir de A'. Aqui surgiram dois pontos de interseção, posso chamar de 1 e 2. E agora eu só preciso ligar esses dois pontos aqui. Com isso, nessa interseção com o segmento A', B', eu encontro o ponto M', que é o ponto médio justamente desse segmento. Então, represente a projeção do ponto médio M, essa daqui é a projeção do ponto médio M, certo? Nesse caso aqui, eu tenho a linha coincidente com B', então, é como se eu tivesse um segmento aqui formando exatamente, né, 90 graus, se ele for uma cilíndrica ortogonal, ou na mesma direção das projetantes, né? Então, é paralelo aqui à direção das projetantes. Mas, de qualquer forma, eu tenho A e B alinhados, caindo sempre no mesmo ponto. Então, se eu tenho um segmento AB, o ponto médio dele estaria aqui na metade, certo? Então, se eu tenho um ponto médio caindo aqui na metade, mas o ponto A está coincidente com o ponto B caindo no mesmo local, significa que o ponto médio também está coincidente aqui nesse ponto, né? Porque nesse ponto cai tanto o ponto A aqui, que é o comecinho da minha lapiseira, quanto o ponto B, que é a ponta da minha lapiseira, quanto o ponto médio, que é o ponto situado no meio desses dois pontos aqui, tá? Então, os três pontos caem exatamente num ponto só em projeção, certo? Então, é só colocar os três risquinhos e M'. Agora, nós vamos para o 2, que temos que representar a projeção do paralelogramo ABCD, dadas as projeções dos vértices A, B e C. Então, o exercício traz pra gente que a gente tem um paralelogramo ABCD. Quais são as propriedades do paralelogramo? O paralelogramo, ele é um quadrilátero, né? Então, ele tem 4 lados, certo? Então, a gente pode ter alguns tipos de paralelogramo. A gente pode ter esse daqui, que é o que a gente vai fazer aqui nas representações, né? E aí, a gente tem alguns paralelogramos com nomes especiais, né? Então, o retângulo, por exemplo, ele é um paralelogramo porque ele tem 4 lados. Esse lado aqui, ele é igual a esse lado aqui embaixo, enquanto esse lado da esquerda é igual ao da direita, e ele forma, então, 90 graus em todos os vértices dele aqui, né? Aí, nós temos o quadrado, que aí o quadrado, ele tem todos os lados iguais, ele forma também 90 graus com todos os vértices desse quadrilátero, né? E aí, a gente tem também o losango, né? O losango, ele também tem Opa, ficou bem ruim, tá? É só um rascunho. Aconselho, inclusive, que vocês façam esses rascunhos assim, ou no cantinho da página aqui, ou em folhinhas separadas, para vocês entenderem o que vocês estão desenhando antes.
O caso do losango, né? A gente tem, então, os lados aqui todos iguais também, mas aí os ângulos, eles não formam obrigatoriamente 90 graus. Então, aqui eu tenho as diagonais dele, por exemplo, esse ângulo é igual a esse ângulo oposto, o ângulo de cima é igual ao ângulo oposto aqui embaixo, tá? Então, o ângulo lá em cima é igual a esse, enquanto esse da direita é igual a esse. Então, podemos chamar lá, né, de ABCD, todos eles teriam os mesmos vértices, ABCD. Aqui a mesma coisa, ABCD, tá? Então, esses casos aqui, eles são... Esse daqui, ele forma 90 graus, né, entre as diagonais, tá? Aqui eu tenho as diagonais também passando, cortando exatamente no meio do meu retângulo. E aqui o quadrado também forma 90 graus, também passando pelo meio das diagonais, tá? No caso do paralelogramo mais genérico, né, onde a gente não tem essas condições específicas aqui, nós temos que esse ângulo aqui, vou chamar, né, de ABCD. Então, esse ângulo de A aqui, ele é congruente, né, igual ao ângulo de C, enquanto que o ângulo de D, então aqui é igual, e o ângulo de D é igual a esse oposto B, tá? Esse lado aqui é igual e paralelo a esse de baixo, esse segmento BC é igual e paralelo a CD, e esse segmento AD é igual e paralelo ao segmento BC, tá? Então, com essas propriedades, a gente vai construir a nossa representação aqui de projeção do paralelogramo, onde a gente já sabe, então, 3 dos vértices. Nesse caso aqui, a gente já vai fazer o seguinte, vamos ligar os pontos que a gente tem, vamos construir AB e AD, e temos que encontrar um ponto C aqui, que vai estar mais ou menos por aqui. Então, nós alinhamos aqui o esquadro AB, alinhamos o outro esquadro aqui embaixo para apoiar esse outro, e vamos deslizar uma paralela a partir do ponto D', tá? Porque a gente tem a propriedade que no espaço AB é paralelo e igual a CD. Então, em projeção, essa relação aqui vai se preservar conforme a propriedade nos diz, né? Já esse lado aqui, a linha D', ele vai ser também paralelo e igual a BC, B', C', tá? Então, quando eu trago paralela daqui de cima aqui para baixo, ele fica num tamanho igual e paralelo. Aqui a mesma coisa, igual e paralelo. Então, eu acabei de encontrar o ponto C' e acabei de construir, então, a representação da projeção do meu paralelogramo, dado as projeções dos vértices, certo? O que eu poderia ter feito também, depois de descobrir aqui uma das retas paralelas, a partir de D, eu poderia ter pego também essa dimensão de A', B' e passar para cá, a partir do ponto D que eu já tinha antes, tá? As duas formas caem exatamente no mesmo lugar. Então, a partir desse outro ponto aqui, nós vamos ligar novamente. Aqui a gente não tem o ponto D', então, a gente vai ligar a linha B', B' com C', tá? Vou posicionar esse aqui, a linha B', e vou puxar aqui numa paralela passando pelo ponto C, tá? Então, nesse caso, vou fazer agora com o compasso para vocês perceberem a outra opção, né? Posso pegar aqui o segmento, a linha B' e posso marcar a partir do C. E aí, eu encontrei o meu ponto D' e posso ligar com a linha. Então, se eu for fazer a conferência, esse segmento vai ter a mesma dimensão que esse e vão ser paralelos também, tá? Bom, nesse caso aqui, percebam que a minha figura caiu num risco só, né? Numa reta só. Então, esse daqui, basta a gente voltar aqui para entender o que está acontecendo. Aqui, ó, é a quinta propriedade. Então, a figura, que era um paralelogramo, né? Que a gente está construindo, ela caiu toda num traço só. Então, significa que esse meu plano alfa, ele tá paralelo
a minha direção das projetantes. Lembra que aqui a recíproca é verdadeira? Então, aqui, como eu recebi só a projeção, eu sei que essa figura está apoiada num plano que é paralelo em direção às projetantes. Então, aqui basta eu dar uma prolongada nesse segmento aqui, tá? E aí, a gente vai usar as propriedades que a gente sabe aqui. O segmento AB é igual e paralelo a CD, né? Então, se esse segmento aqui, A', B' em projeção, é igual a C', D' em projeção também, eu vou pegar essa dimensão A', B' e eu vou marcar a partir do ponto D. Com isso, eu acabei de encontrar o ponto C', aplicando a propriedade número 5, tá? E da mesma forma aqui, né, eu tenho que esse segmento A', B' vai ser igual a C', D'. Se eu já tenho o C aqui pontual com B, significa que o B e o C estão numa mesma reta aqui, né? Ele pode estar inclinado e a direção das minhas projetantes estarem inclinadas também, e os dois só serem paralelos entre si no espaço, tá? Então, se eles estão paralelos entre si, aqui ele vai cair no mesmo ponto, tanto o ponto B quanto o ponto C. Então, se aqui eles vão manter essa direção, aqui no A eles vão manter essa direção também. Então, nesse caso, basta eu colocar aqui o A' coincidente com D', tá? E com isso eu já tenho o paralelogramo representado aqui também, certo? Na 3, a gente tem que representar a projeção do paralelogramo ABCD, sendo dadas as projeções dos pontos A e B e o ponto M de interseção das diagonais. Então, nesse caso aqui, a gente possui A e B e a interseção dessas diagonais aqui, ó, que é, o ponto médio entre os segmentos. A gente vai utilizar, então, algumas das propriedades do paralelogramo. Então, eu vou ligar A e B, porque eu sei que esse é uma aresta do meu paralelogramo, tá? Uma apagadinha aqui nos cantinhos, só para não sobrar. E aí, eu vou passar aqui uma reta de auxílio, então, eu vou fazer ela mais fraquinha, de A por M, e vou prolongar, e B' por M' também, e vou dar uma prolongadinha, tá? Então, a propriedade me diz o seguinte, né, aqui do paralelogramo, que eu tenho aqui A, B, C, D, e essa reta aqui, e essa reta aqui, que são o encontro das diagonais, me fornecem o ponto M. Esse segmento AM é igual ao segmento MC. E esse segmento DM, ele é igual, congruente a MB. Então, em projeção, como essa relação se preserva, a gente vai pegar e utilizar também a proporção dele aqui, mesmo que esse paralelogramo esteja reduzido aqui na nossa projeção, ela vai se manter graças à propriedade. Aqui, vamos voltar para vocês compararem a essa propriedade 3. Então, mesmo que aqui o A', B' estejam menores do que a verdadeira grandeza, a relação entre eles se mantém em projeção. Então, eu vou pegar a linha M', tá? E eu vou marcar a partir dele também pra cá, né? Então, eu peguei aqui com o compasso a distância de A', M' e transferi para essa mesma reta aqui de AM, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui em B. Eu vou colocar a ponta seca do meu compasso em M', vou abrir até B', certo? E eu vou abrir até o outro lado, o lado oposto da minha reta, tá? Seguindo a mesma lógica do anterior. Então, aqui eu acabei de encontrar o ponto C', e nesse ponto aqui eu encontrei o D'. E agora eu só ligo os pontos, tá?
Se eu for fazer a comparação, a linha B' é paralelo e igual a C' D'. Aqui é a mesma coisa, então, nesse caso, percebam que A e B estão no mesmo ponto. Eu tenho o M acontecendo aqui e preciso encontrar C e D. Se eu tenho A e B, os dois alinhados no mesmo ponto, significa que esse segmento aqui virou um ponto aqui, tá? Então, se A e B virou um ponto aqui, significa que C e D estão paralelos, também vão virar um ponto. E o ponto M tá aqui no meio, né? Então, nada mais é do que, vou pegar esses dois aqui e transferir para esse ponto. O M eu tô transferindo para esse ponto. E o CD vai também ficar um ponto aqui, só não sei onde, tá? Então, para isso, a gente vai ligar esse segmento A', B', passando pelo ponto médio M', pegamos o compasso a partir do ponto médio M, vou diminuindo aqui no meu compasso, alinho o centro em M, abro até A e B, e vou transferir até o outro lado aqui. Então, acabei de descobrir C' coincidente com D', tá? Aqui nós temos ele resolvido. Nesse caso aqui, da mesma forma, tá? Então, A e B estão em lugares diferentes, né? Que eles estão aqui, um tá aqui em cima, o outro tá aqui embaixo, mas o M tá alinhado com B. Significa que se M tá alinhado com B, D e M também estão alinhados com B. Então, aqui eu posso colocar uma congruência, né? Uma coincidência do ponto D, que esses três pontos são colineares e estão caindo no mesmo lugar. Mas nós temos que encontrar o ponto C. Aí, a gente utiliza aquela mesma regrinha aqui, ó, que A até M tem a mesma distância de M até C. Se o M está aqui, a gente pega o compasso, abre de M até o ponto A e faz a transferência para o outro lado aqui, chamando esse ponto de C', tá? Temos o paralelogramo representado. Aqui nós temos a projeção do triângulo ABC, dadas as projeções dos vértices A e B e o baricentro G. Então, vamos relembrar lá o que era o baricentro. Bom, então, relembrando o que era o baricentro, nós tínhamos aqui um triângulo chamado de ABC, nós tínhamos aqui um ponto médio do segmento C, e baricentro era o encontro das medianas, né? Mediana é justamente o encontro desse ponto aqui ao ponto médio do vértice oposto, né? Da aresta oposta, aliás. Então, aqui, entre AB, eu tenho a reta Czinho, né? Então, o ponto médio dessa reta, desse segmento de reta, ligado ao ponto oposto, me fornece o baricentro. Aqui, eu vou ter, então, entre B e C, uma reta Azinho. Se eu encontro o ponto médio de Azinho, quando eu ligo ele com o vértice oposto, que é o A, eu encontro aqui, então, o baricentro G, tá? A propriedade desse segmento, do baricentro, é que esse segmento aqui, CG, ele seja, então, 2 vezes esse segmento MG, tá? Então, esse segmento vai ser 1x, aqui em cima vai ser 2x, essa medida aqui. Então, o baricentro divide o segmento em 1/3, né? Então, aqui a gente tem dois pontos, aliás, e o baricentro. Então, a gente sabe esse segmento aqui, esse ponto G aqui. Então, eu já consigo encontrar, a partir desse momento, aqui, ó, eu tenho a linha B' e o baricentro. O baricentro, ele vai ser ligado com o ponto médio entre esse segmento AB. Então, eu já posso fazer o que aqui? Uma mediatriz. Para fazer a mediatriz, eu abro numa distância maior do que a metade do segmento, marco uma vez para cima, uma vez para baixo, a partir de B, e uma vez para cima, uma vez para baixo, a partir de A. Acabei de encontrar aqui 2 pontos de interseção. Quando eu ligo esses 2 pontos de interseção,
eu encontrei aqui o ponto médio da reta C. A partir desse ponto, eu vou ligar ele com o baricentro. E agora, eu posso aplicar diretamente a propriedade sem encontrar outro ponto médio. Então, a propriedade me dizia o seguinte: desse segmento, desse ponto médio até o ponto G', que é o baricentro, nós temos uma medida de x. Se eu pegar essa medida e repetir aqui mais 2 vezes, então, aqui eu tinha uma medida de x, aqui eu tinha mais uma medida de x, mais uma medida de x, acabei de encontrar o C', tá? Então, eu ligo A' com C' e o C' com B', certo? Nesse caso aqui, eu tenho A e B caindo, então, esse segmento caindo no mesmo ponto, significa que o segmento tá numa reta aqui, na direção das projetantes, paralela à direção das projetantes. Então, eu tenho esse ponto, significa que o ponto médio de AB vai estar contido aqui, exatamente no mesmo ponto, que é o ponto M', tá? Então, aqui eu já posso fazer direto também essa representação. Acabei de encontrar esse 1x aqui, entre o ponto médio e o ponto G'. E aí, eu vou marcar mais 2 vezes esse mesmo segmento. X e X novamente. Acabei de encontrar C' através dessa propriedade 5 aqui, onde a figura escorre toda num traço só, tá? Então, A, B e C estão numa reta. Bom, para esse exercício aqui, eu já tenho A' e G' coincidentes no mesmo lugar. O que isso significa? Que eu tenho justamente esse ponto no mesmo lugar. Qual é o terceiro ponto que vai estar aqui também coincidente com esses dois? O ponto médio também, o ponto médio da reta Azinho, né? Então, aqui eu posso colocar o ponto médio do Azinho', né? Que é a projeção. Se eu tenho ponto médio e ainda tá me faltando o C, percebam que a distância entre B e o ponto médio é exatamente igual, nesse caso aqui, né? Ao segmento M, o ponto médio do A, até o C. Então, eu posso prolongar aqui essa distância, não preciso fazer nenhum tipo de conta, né, nem proporção do baricentro, porque o baricentro, ele já tá aqui coincidente com o nosso ponto A, né? Então, aqui a gente vai utilizar apenas a propriedade do ponto médio, onde eu abro do ponto médio até B e transfiro a distância para o lado de cima. Então, aqui eu acabei de encontrar C', que é a mesma distância entre esse ponto médio da reta A até B' e ponto médio até C', tá? Bom, na página 20, nós temos a projeção do hexágono regular. Então, o hexágono regular, ele tem 6 lados iguais, tá? A gente vai dando nome aqui para eles, A, B, C, D, E e F. Nós temos aqui que o encontro dessas diagonais aqui, né, nos forneceria o ponto O, que é o encontro, que é o vértice o centro dessa circunferência também. Se a gente fizesse um raio aqui, né, então, vou fazer aqui embaixo uma outra representação, um centro O. Se a gente utilizar, então, essa circunferência, relembrando lá as construções geométricas fundamentais, eu tenho um ponto A. E se eu repetir essa distância de raio 6 vezes na circunferência, eu encontro também o hexágono, né? Os 6 lados, os 6 vértices do hexágono, tá? Aí, a gente pode marcar aqui B, C, D, E e F, tá? Vamos ligar aqui só para representar eles.
Então, aqui o exercício nos deu as projeções de 2 vértices desse centro, tá? Então, aqui a gente vai fazer algumas relações também relacionadas a essas propriedades anteriores. Aqui, percebam que o hexágono, ele é uma mistura aqui também de 6 triângulos, né? Então, a gente pode pensar também na construção em relação aos triângulos que a gente já a gente já estava vendo sobre as propriedades deles. Mas aqui a gente tem algumas questões. Esse segmento, então, AB, ele vai ser paralelo e igual a OF, certo? Porque aqui é a medida do raio. Então, essa medida é igual a essa medida, que é igual a OC também, que é igual a ED também, tá? Então, como aqui a gente está fazendo uma projeção, a gente vai lidar com o que é paralelo entre si. Então, AB é paralelo a OF, que é paralelo a OC, que é paralelo a ED. Então, esse é paralelo a esse, paralelo a esse, paralelo a esse. Vou até marcar de outras cores aqui no meu rascunho para que vocês percebam aqui essa relação entre eles, tá? Eles são paralelos e iguais entre eles, tá? Vou pegar outra cor. Bom, eu tenho também que EF é igual e paralelo a OD, que é igual e paralelo a OA, igual e paralelo a BC. Então, eu tenho EF paralelo a AO, paralelo a OD, paralelo a BC. E temos AF paralelo e igual a OE, paralelo e igual a OB, paralelo e igual a DC. AF paralelo aqui a EO, paralelo a OB, paralelo a CD. Então, essas proporções, essas propriedades vão se manter também na projeção, tá? Então, ligamos primeiramente A com B, a linha com B linha, estamos em projeção. E passamos aqui A por O e B por O também. Recomendo fortemente que vocês construam um rascunho assim no cantinho aqui da apostila de vocês, para vocês saberem de onde as coisas estão surgindo. Então, vamos lá. Se eu tenho essa distância de OB, ó, linha B linha, igual e paralela, que nesse caso é colinear a OE, então, nessa mesma reta de BO, quem aparece do outro lado? O ponto E. Então, eu posso pegar aqui o meu compasso, abrir de O até B, abrir de O até B, e nessa mesma reta eu transfiro para cá quem? O ponto E linha. Da mesma forma, eu tenho que O linha até A linha. É colinear E de mesmo tamanho. Então, A passando por O vai chegar no ponto D linha. Ainda falta, eu já tenho A e B, ficam faltando C e F. Como é que eu descubro eles? Então, aqui eu vou ligar E com D. E voltando lá no meu desenho, eu tenho, então, que esse segmento AB é paralelo e igual a OF, OC e ED. Então, aqui AB tá paralelo e igual a ED. Já vou conduzir uma paralela. Então, eu posso encostar o meu esquadro ou no ED ou no AB, tanto faz, tá? Porque os dois são iguais e paralelos já. Encostei o esquadro de 45, apoiei o outro esquadro atrás aqui dele, pode ser desse lado ou desse lado. E agora, eu vou deixar esse de cima livre, e ele vai correr até o meu O linha.
Quando ele chegou em A', eu passo uma reta paralela de qualquer tamanho, tá? E aí, eu pego essa distância, tanto de AB quanto de ED, tanto faz. E marco a partir de O, uma vez pra direita, uma vez pra esquerda. Quais foram os pontos que surgiram? Aqui surgiu C', aqui surgiu F'. Agora, eu só ligo os pontos. Tranquilo, né? Não é tão difícil assim. Percebam que aqui eu tenho um hexágono, que ele não é em projeção regular, né? Então, aqui eu tenho um hexágono regular, onde todos os lados são iguais. Como aqui estamos falando da projeção, a gente só puxa as propriedades dele para a construção aqui. Como a propriedade me dá essa condição de paralelismo, propriedade 3 me dá a condição de paralelismo, aqui a propriedade 2 me dá a condição de paralelismo, que é paralelo no espaço, se mantém paralelo em projeção. A gente utiliza tanto a segunda propriedade, quanto a razão entre os segmentos da terceira propriedade, para a construção do nosso hexágono, que ele é regular no espaço, mas em projeção ele está distorcido, ele está menor do que a verdadeira grandeza, tá? Aqui eu tenho também a mesma construção, vou ligar então A com O. Percebam que aqui eu não posso ligar o A direto com o C, por quê? Porque o C, entre o A e o C, eu tenho um ponto B, né? Então, se eu tenho um ponto B, se eu tenho aqui, ó, entre o A e o C, eu tenho um ponto B. Não posso só ligar os dois. Eu vou ligar o A com o O, e vou passar adiante para encontrar o D, e eu vou ligar o C com o O para encontrar o F, tá? Então, aqui vamos tomar esse cuidado. A com O e passa adiante. Vamos fazer a relação aqui da propriedade da figura. A até O, coloco a ponta seca em O, já transfiro do ponto A para cá. Acabei de encontrar quem? A, O, D. Acabei de encontrar o ponto D'. Abri o meu compasso de O' até... Opa, vamos dar uma diminuída aqui também. De O' até C'. E aí, eu encontro quem lá do outro lado? C, passando por O, encontro o F. Acabei de encontrar o F', tá? Voltando às propriedades, olha só. Se eu encontrei, a partir do A, encontrei o D, opa, C com D já é uma sequência. Então, aqui eu já tenho uma aresta do meu hexágono, né? Então, C com D, eu tenho uma aresta do meu hexágono. Se eu segurar aqui com o outro esquadra embaixo e der uma deslizadinha, eu encontro A com F também paralelos e iguais, tá? E aí, se eu fizer essa mesma construção aqui, ó, segurar em algum dos dois segmentos, né, ou CD ou AF, passando pelo ponto o ponto B vai estar em algum lugar desse segmento aqui, e o ponto E também. Que lugar? Ah, bom, agora eu posso fazer o seguinte, tem diversas formas de encontrar, né, eu tô ensinando só o jeito mais fácil, mas, por exemplo, eu não tinha aquela relação, por exemplo, que de OD eu tenho igual e paralelo a BC, então eu poderia conduzir uma paralela daqui por C e encontraria o ponto B também, né? Poderia conduzir uma paralela para cá também no F, também encontraria o ponto E. Mas aqui, nesse caso, eu acho mais fácil só pegar a distância mesmo entre o que é paralelo, no caso CD, né? Igual e paralelo, a partir do O, nesse segmento que eu marquei paralelo, e a partir do O para baixo também. Então, aqui eu já encontrei tanto B' como E', tá? E aí, é só
ligar esses pontos que eu estou descobrindo. A com B, B com C, F com E com D. E tcharam, tenho também um hexágono regular no espaço, sendo projetado aqui menor que a verdadeira grandeza, tá? Nesse caso aqui, a gente tem toda a figura caindo numa mesma reta, então é propriedade, voltando lá pra gente fazer um link com as propriedades, propriedade 5, tá? Então, aqui nós temos que AB, temos o ponto O, a gente vai fazer aquelas relações que a gente já tinha visto antes. Então, se eu abrir do O até o A, quem que a gente encontra mesmo na interseção? Ó, vou marcar a mesma distância de O até A pro lado de lá. Aí, na figura, quem estava na mesma linha? A, O, D. Então, se eu mantive a mesma distância de A', O', aqui eu acabei de encontrar D'. Se eu abrir de O até B, olha só, vou marcar a partir do centro O para cima, quem que eu encontrei? B, O, encontrei o E', tá? Só seguir aqui a reta nesse rascunho de quem tá no outro extremo. Então, os três são colineares e os três têm o mesmo tamanho, né? Então, aqui, ó, B tem a mesma distância de O e. Por isso que eu peguei B', O', passei pra cá, O', E', tá? Bom, quem falta aqui ainda? O C e o F, né? Falta o C e o F. Eu não tenho a relação, então, que esse tamanho de AB é a mesma distância de O até C. Então, eu posso pegar com o compasso a distância de AB, aqui na projeção. Opa, vou marcar um pouquinho maior. Aí, a partir de O, marquei uma vez lá pra cima. E eu tenho o ponto C'. E aí, aqui pra baixo, eu tenho o ponto, também com a mesma distância, F', tá? Aqui nós vamos fazer também a projeção do hexágono regular. E aqui são dadas as projeções A, B e C, tá? Então, vamos ligar os pontos A com B e B com C. Como aqui a gente não tem o centro, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar as propriedades também. Então, eu tenho esse segmento AB, que é paralelo a esse segmento partindo do C, onde eu vou encontrar o ponto O em algum momento, né? Que momento? Na mesma distância de AB, né? Então, eu posso conduzir uma paralela também, eu apoio aqui em A', B', apoio o outro esquadro aqui atrás dele e deslizo até chegar no ponto C e marco um segmento. Vou fazer a mesma coisa de B até C, que aí eu tenho essa condição aqui de BC paralelo e igual a AO também. E eu tenho ponto A, né? Então, aí eu venho aqui e marco o ponto A, uma paralela também. Acabei de encontrar o ponto O', que é o centro, né? Agora, as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas de fazer, igual que a gente já tinha visto anteriormente, tá? Então, ponto B vai passar por O' também, B', O'. E aí, vou fazendo, então, as interseções aqui dos pontos. Então, eu abro de O' até B'. Marco uma vez pra cima nessa mesma circunferência, opa. Quem que eu encontro na outro extremo aqui? Tenho B', O' e E', tá? E aí, eu posso seguir vários caminhos a partir daqui. Posso trazer uma paralela, por exemplo, de B', O', E' por C, por exemplo, né? Já encontro aqui e no A a mesma coisa, né? Então, eu posso tomar vários rumos a partir daí para encontrar os outros pontos faltantes. Posso encontrar aqui D' e aqui F', por exemplo, desta forma, e eu só reforço os pontos
aqui que foram encontrados, tá? Bom, aqui nós temos algumas outras 3 pontos também, e os dois segmentos aqui caem na mesma reta, no mesmo traço, tá? Então, vamos usar novamente a nossa condição lá de paralelismo e a proporção do hexágono, tá? Olha, então, se eu tenho AB neste manequim aqui, esse AB, ele vai ser igual e paralelo a CO. Então, eu posso marcar aqui também já o meu O, né? Que é o centro desse hexágono, né? Ele é paralelo com quem? Ele é paralelo e igual a OF. Então, a partir do O aqui também já posso encontrar o próprio F', com a mesma distância, né? Então, AB, mesma distância, ACO, OF, né? E ED também vai seguir esse caminho aí, mas a gente ainda não sabe cadê eles. Mas eu tenho a distância entre C e B, que vai ser a mesma distância entre E e F. E eu tenho F aqui já. Se eu tenho F aqui já, eu posso pegar a distância de BC. Aqui eu acabei de encontrar E', tá? Então, se vocês tiverem em dúvida também sobre o posicionamento dos hexágonos, do hexágono aqui, né, os pontos, vocês podem desenhar assim no papelzinho e ir dando uma giradinha, né? Então, se eu tenho o A e o B aqui também pertinhos um do outro, olha só, o A deslizando pra cá, o B deslizando pra cá e o C um pouquinho mais afastado aqui, ó, olha só. Qual é a ordem lógica que os pontos apareçam? O A, o B, o C, o D vai aparecer pra cá, o E vai aparecer pra cá também, e o F vai aparecer aqui pelo meio, o O também aqui pelo meio, tá? Então, quando eu peguei aqui a distância de BC, eu vou pegar essa distância de BC e eu vou marcar o EF, né? O F eu já tinha, aliás. Então, eu peguei o F e marquei o E pra direita, lá pra cima, tá? Então, dessa seguinte forma. Agora, o E, que agora eu já tenho, ele é paralelo e igual a AB. Então, agora eu já posso pegar novamente a minha distância de AB aqui com o compasso e marcar uma vez a partir do ponto E aqui pra cima. Então, eu acabei de encontrar o ponto D', tá? Se eu quiser fazer a conferência, ó, CD, que é a distância desses pontos aqui, que eu acabei de encontrar, tem que ser igual a F, ó, que também tá aqui representado como igual e paralelo, tá? Então, nesse caso, deu tudo certo. Já nesse caso aqui, como A e B caíram numa mesma reta, significa que se A e B caíram na mesma reta, o C, o O também vai estar aqui na mesma reta, ó, linha. E quem mais? O F' também, tá? Se A, B tá numa mesma linha, essa reta que é paralela também vai cair na mesma linha, essa ED também vai cair na mesma linha, tá? Então, agora a gente só vai encontrar cadê esses pontos E e D, tá? Então, eu tenho que AO é a mesma distância de O até B. Então, eu tenho que AO é a mesma distância de O até o ponto D' e coincidente com E', tá? Encontramos os 6 pontos, A, B, C, D e F.